Olá, eu sou a Renones e quero falar com vocês hoje sobre um assunto que me acompanhou durante as minhas férias e já me faz viver transformações. Bom, vocês sabem que tudo que acontece na minha vida eu gosto de trazer para vocês e compartilhar conhecimento. É por isso que hoje eu venho falar com vocês sobre um sentimento que me atormentou muito nos últimos meses, mas que eu resolvi mudar e resolvi colocar um ponto final nessa ansiedade, nessa angústia que eu estava sentindo. Bom, gente, o assunto principal do vídeo de hoje é a culpa. Você sente culpa? Como você se relaciona com esse sentimento? Eu passei os últimos meses sentindo muita culpa por vários motivos. Talvez eu tenha sentido essa culpa por muitos e muitos anos. Porém, eu percebi o quanto essa culpa estava me fazendo mal agora, recentemente. E é por isso que eu resolvi mudar. E para mudar, nada melhor do que usar as ferramentas que nós temos por perto. A primeira coisa é, claro, o minimalismo funcional. Fica até o fim que vai ter exercício sobre isso. Bom, gente, eu sempre estou em busca do meu equilíbrio. Seja no dia a dia, seja na parte mental, emocional, eu sempre busco estar equilibrada. Porque sentimentos bons nós sentimos muito, sentimentos ruins também fazem parte da nossa vida. E a gente tem que encontrar o equilíbrio. E pois bem, para encontrar esse equilíbrio, nada melhor do que potencializar os nossos sentimentos positivos e neutralizar os sentimentos negativos, mas sempre o quê? Procurando a causa. Por que nós estamos sentindo essas coisas negativas que muitas vezes nos atormentam? E quais seriam esses sentimentos negativos? O pessimismo, gente, é terrível, né? Super negativo. A inveja. Quantas vezes a gente está ali na rede social e a gente, ao invés de valorizar a nossa vida, valorizar o que a gente tem, a gente fica ali com inveja dos outros. A inveja é extremamente negativa e destrutiva. Como eu sempre falo, quem compara perde. A gente ainda tem a ansiedade, que é super negativa, estresse, preguiça, procrastinação, aquela sensação de procrastinar. Tudo isso não é péssimo? É claro que a culpa está junto com esses sentimentos negativos. E aí, como ter a percepção no dia a dia desses sentimentos negativos? Gente, muitas vezes a gente está passando pelaquela fase negativa, aquela fase mal-humorada, aquela fase que parece que a gente destila coisa ruim e a gente não percebe. Então, o primeiro passo é parar e observar. É perguntar pro próximo, para quem convive com você, como que as pessoas estão te percebendo? E aí nessa busca por melhorar sempre, eu percebi que o sentimento que estava me assombrando ultimamente é essa questão da culpa. Gente, eu andava extremamente culpada, mas de uma forma muito, muito ruim. E se a gente parar para pensar, a culpa, ela tá aí na vida de todo mundo. Tem aquela culpa por gastar demais, a culpa por não dar atenção suficiente pro filho, a culpa por trabalhar demais, a culpa por trabalhar de menos, a culpa por não ir na academia. São tantas culpas, desde as menores e mais banais, ou aquelas culpas mais densas, mais sinistras, que podem realmente prejudicar muito a nossa vida. E aí é hora de parar e prestar atenção nessa culpa. Nós não podemos banalizar o efeito da culpa. Nós não podemos simplesmente falar, faz parte sentir isso. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, a culpa é aquilo que bate, que dói, principalmente quando a gente sabe que a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa que era nossa obrigação. E o pior, gente, é que quando começamos a perceber a culpa batendo, muitas vezes a gente foge dela. Daí a gente começa a arrumar desculpa. Então, quantas vezes eu mesma já não falei? Não, hoje eu não vou treinar, não vou na academia, porque eu preciso trabalhar. Trabalho em primeiro lugar. É uma desculpa, tá? A culpa bate, mas é uma desculpa. Eu gastei demais. Por quê? Porque eu casei recentemente, então eu tinha as coisas para comprar, eu tinha que fazer aquilo. Aquela culpa por gastar, dá aquela desculpinha. Então, muitas vezes, ao invés da gente encontrar o motivo que nos leva a cometer essa ação que causa culpa, olhar a origem, olhar esse gatilho, a gente simplesmente dá uma desculpa e toca a vida. Só que aí a gente entra nesse ciclo de sempre se sentir culpado. Por quê? Porque a gente não está resolvendo nada. Você já passou por isso? Então vai pensando aí, o que te leva a sentir culpa? Você convive com a culpa? Se quiser me conta que eu vou amar escutar, porque eu tô assumindo que, olha, eu passei os últimos meses convivendo muito com a culpa. E aí é legal separar as duas formas diferentes de culpa. Aquela primeira culpa que a gente sente por um ato cometido ou por deixar de fazer. Então, me atrasei para uma reunião pontual
e aí sentir culpa por isso, uma culpa pontual, ou naquele final de semana que se você está numa dieta, você sai da dieta e aí sente uma culpa, uma coisa pontual que acontece de vez em quando e não é recorrente. Outra coisa é carregar no peito uma sensação permanente de culpa, simplesmente fazer, refazer, continuar fazendo aquele ato que te leva a sentir culpa, e aí conviver com aquilo que gera estresse, gera ansiedade, gera nervosismo, gera depressão. Existem várias coisas que podem ser desencadeadas. Por quê? Por essa culpa que a gente carrega em razão de atos que a gente tem e a gente não corrige, né? Então o importante aqui é parar, observar e corrigir. E aí eu quero te falar uma coisa, presta atenção. A nossa tendência, gente, é sempre querer passar um pano, é sempre querer disfarçar, é arrumar aquela desculpinha para não ter que tratar, né, o motivo. Tratar a causa dá trabalho. Tratar a causa nos leva energia. Mas é isso que eu quero fazer com vocês, é para isso que eu tô aqui. Mas e aí, qual que é a solução? Bom, vocês sabem que toda vez que eu trago um problema, uma dificuldade, eu me preocupo em trazer um exercício ou alguma forma de solucionar essa questão. E é claro que a gente vai fazer isso hoje. Mas o que eu vou te pedir, aliás, a única coisa que eu vou te pedir é se inscrever no canal. É grátis, é só clicar aqui, tocar o sininho e olha, você transforma a minha vida e eu fico mais motivada a estudar e trazer novos vídeos para vocês, combinado? Então é só clicar aqui. Bom, e vamos ao nosso exercício. O que eu quero fazer com vocês é o seguinte, transformar essa culpa, principalmente essa culpa recorrente que a gente sente, num alerta, num alarme, numa sirene, pra gente perceber que tem algo errado e mudar, ir atrás para mudar e buscar essa mudança, essa evolução. Vamos lá? Então eu vou compartilhar com vocês o exercício que eu pratiquei aí durante as minhas férias, que olha, foi transformador, juro. Essa semana que eu voltei, eu já vi tantos resultados, eu já recebi tanto feedback positivo, que eu falei, não, eu preciso compartilhar com todo mundo lá no canal. Então bora ao exercício. E a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu caderninho de anotações. Bom, se você é uma realizadora, um realizador, se você tá aí com a gente, você já sabe que pra gente conseguir conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos, viver o nosso propósito, a gente precisa ter um caderninho. Então pega esse caderninho pra gente começar essa mudança. Bom, a minha maior culpa, gente, nos últimos tempos, era a culpa por nunca estar no horário certo. Eu sempre fui uma pessoa de querer realizar. Aliás, meu curso, né, online, quem quiser participar, chama Realiza. Eu tenho essa mentoria da realização. Só que ter essa coisa de realizar pode virar, em algum momento da vida, um sabotador. Por quê? De tanto eu querer fazer as coisas, realizar, eu colocava tantas coisas na minha agenda, né? Eu tinha tanta essa vontade de fazer as coisas que eu não dava conta por tempo, né? O dia tem 24 horas para todo mundo. E aí eu comecei a encaixar uma tarefa na outra. E isso começou a me prejudicar demais. Antigamente, seja na empresa que eu trabalhava ou quando eu advogava, eu sempre tive secretária, sempre tive uma pessoa para me ajudar. Então, a minha agenda sempre foi extremamente organizada. Quando eu passei a trabalhar sozinha, principalmente no último ano, eu comecei a encavalar a atividade, né? Eu tinha aquela sensação de produtividade, eu sempre fui muito produtiva, porém eu colocava muita atividade num dia. E aí eu comecei a me atrasar. E a questão é a seguinte, eu sempre honrei muito bem os meus compromissos de trabalho. Então a minha preocupação era estar pontual no trabalho. Podia acontecer o que fosse, eu estava lá em reunião, eu estava lá gravando, eu estava editando meu vídeo, sempre presente. Porém a vida pessoal é onde o negócio começou a bater. Por quê? Eu deixei de ir a aniversários. Eu achava o seguinte, sábado, eu tô trabalhando, a festa começou às 8, o jantar começou às 8, mas eu vou chegar às 10 porque eu ainda tô trabalhando. Eu me sentia no direito de atrasar, né, principalmente compromissos particulares, em detrimento ao trabalho, né, para poder trabalhar. Então eu achava que estava tudo bem, porque eu estava cumprindo com as minhas obrigações de trabalho. Mas tudo isso tem um limite, e tudo isso traz prejuízos muito grandes. E conversando com as minhas alunas, principalmente com as alunas de mentoria, e mesmo com a minha mentora, o que eu percebi? Que isso está cada vez mais comum, e principalmente para as mães. No caso, eu não sou mãe, né? Ainda não sou mãe, mas eu escutei muitos relatos de mães falando que sente uma culpa constante por não conseguir dar atenção para os filhos. E aí, gente, a gente tem que tomar uma atitude, porque não dá para empurrar para baixo do tapete, senão a gente fica muito infeliz e a gente faz a pessoa do outro lado infeliz. E olha só, sabe quando foi o grande estalo, divisor de águas da minha vida? Foi que quando eu e o Tatá, nós nos casamos, há um mês atrás, nós resolvemos sentar e falar o que a gente precisa mudar para a gente melhorar juntos. Os dois, né, estavam na mesma página, dispostos a melhorar para nos tornarmos um casal ainda mais feliz.
Nós já namoramos há 8 anos, moramos juntos há 6, só que nos casamos só agora. E aí a gente resolveu sentar e ter essa conversa. Como que a gente pode melhorar? O que tem te incomodado nos meus atos e vice-versa? E aí ele pediu para isso, para eu mudar essa questão dos atrasos. Ele me contou que sentia um certo descaso, principalmente com essa relação trabalho e vida pessoal. E eu resolvi mudar. Então, atividade prática. Ponto número 1. O que você vai fazer? Você vai listar pelo que você sente culpa constantemente. Então, não tô falando daquela culpa de uma coisa pontual. Não. Eu tô falando daquela culpa que tem pesado para você. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente tem alguma coisa aí que tá te incomodando. Então anota, e podem ser 3, 4, 5, 10 coisas, anota aí. E aí vem aquela questão, coloque em ordem do que mais te atrapalha, a culpa que mais está te fazendo mal. Por quê? Porque primeiro a gente vai começar por essa, não adianta querer tratar tudo de uma vez. Primeiro a gente vai começar com essa. Pode ser gastos, pode ser sobre comida, pode ser sobre organização da casa, pode ser sobre o que você quiser. Mas primeiro a gente vai começar pelo que te gera mais sofrimento. No meu caso, era essa questão do atraso. Então, no número 2, você vai escrever aí o que mais te incomoda. No meu caso, eu escrevi o atraso. No número 3, você vai observar o gatilho que te leva a fazer isso. Então, eu percebi que essa questão do trabalho desorganizado na minha vida gerava esse atraso, gerava procrastinar em outros assuntos, gerava deixar a casa uma bagunça e falar, não, mas estou trabalhando. Então, o meu gatilho principal é o excesso e a desorganização no meu horário de trabalho, né? Isso para mim era a grande questão. A falta de organização desde compromissos ou organizar real, olhar e falar, não, isso daqui eu vou precisar de 10 horas para fazer, não vou fazer em 1 hora, como muitas vezes eu anotava na minha agenda. Então, olha para a raiz do seu problema, tá? E anota, escreve, pontua, tá? Isso é muito importante. Observa com muita verdade, com os olhos de verdade e com os olhos gentis, para você ver o que dá para mudar, tá? Isso é muito importante. E aí no item número 4 é traçar a estratégia da mudança. Como que você vai mudar tudo isso? Bom, eu analisei durante esse 1 mês aí que eu vim passando por tudo isso, o que eu percebi? Que o meu excesso de trabalho estava muito nas edições de vídeo e na negociação comercial, que acabavam me levando muito tempo. E realmente não é o que eu sou expert, o meu trabalho não é esse, o meu trabalho é criar, o meu trabalho é da mentoria, o meu trabalho é trazer conteúdo novo para vocês. Então eu comecei a observar o que me demandava muito tempo e eu não conseguia dar conta. E aí eu percebi que eu precisava de pessoas na minha equipe. Então eu já firmei um contrato com uma parceira de comercial, uma pessoa que está fazendo o meu comercial, para eu conseguir trabalhar, conseguir ter minhas parcerias, né, conseguir ter a minha relação comercial com os meus clientes, sem desviar minha atenção no trabalho. Então eu tô com uma parceira agora que também chama Renata, que está me auxiliando aí nas negociações. E aí a próxima pessoa da minha equipe é um editor de vídeo. Eu preciso urgente de um editor de vídeo. Eu tô fazendo um teste com o Lucas do interior agora, rezando para dar certo. Vamos ver, né, se a agenda dele vai bater, valor também, né, gente? A gente tem que se preocupar também com os valores financeiros falando, para a empresa ficar redonda. Então tudo isso vai me aliviar muito trabalho e eu vou conseguir dar muito mais atenção pro meu relacionamento pessoal, pra minha casa, pro meu marido estar mais presente, porque é isso que eu tava dando a grande mancada. Então esses são os 2 pontos iniciais para construir uma equipe que eu consiga diminuir minha quantidade de trabalho e consiga realmente ter mais qualidade de vida. Outra coisa que eu fiz foi mudar os meus horários e abrir mão do trabalho nos fins de semana. Eu percebi que muitas vezes eu vou rentabilizar menos. Mas para ter saúde no meu relacionamento, nesse momento vale a pena cortar alguns clientes, cortar algum trabalho extra que eu tinha para poder ter paz e fazer feliz quem me faz tão feliz. Então, por isso que é tão importante olhar para essa culpa que a gente sente, que é esse alerta que tem alguma coisa que está errada, para resolver mudar. Bom, e aí com esse exercício 4, que é o colocar a mão na massa, a gente já começa a sentir muitas mudanças. Eu tô vivenciando essa fase 4 agora, de criar essas novas mudanças, essa nova fase na minha vida, e eu vou contar para vocês o resultado em breve, se Deus quiser positivo, né, gente? E eu quero saber, esse exercício fez sentido para você? Você gosta desse tipo de assunto? Como que está a sua relação com a culpa? Me conta aqui, eu quero muito saber e quero muito evoluir ao seu lado. Um beijo, até a próxima e ó, se inscreva no canal. Tchau, tchau!